Bom, então, vida nova, novo curso. Esse mini curso agora chama o espaço, mas não só o espaço. Porque, assim, o espaço significa, bom, passamos do plano para o espaço, do R2 para o R3. Mas já que nós vamos para o R3, no espaço R3, por que não o RN também? Então, de certa forma, esse mini curso, que deu uma encurtada nele, normalmente ele é de 8 aulas, ficou com 6, vai ser um mini curso de álgebra linear. Bom, vamos começar com... Quer dizer, o R3 tem um monte de coisas parecidas, né? Você pega o espaço, então você tem os vetores no espaço, que são a mesma coisa, né? Você tem um ponto A, ponto B, tem a flechinha que vai de A para B. Se você tiver aqui um ponto C, você botar uma flechinha que seja essa deslocada paralelamente, aqui um ponto D. Então você pode dizer que o vetor AB é igual ao vetor CD. Assim, de um ponto de vista mais abstrato, as flechinhas são pares ordenados de pontos e tem uma equivalência entre elas, que é uma flechinha correspondente a um par ordenado poder ser deslocada paralelamente para flechinha correspondente a outro par de pontos. E, bom, a gente soma vetores como no plano, multiplica por escalares como no plano, soma vetores a pontos. Em particular, se você tem o ponto A e o vetor V, então você pode construir aqui a reta dada pelos A mais TV com T em R, e é igualzinha à reta no plano. Embora, vamos dizer aqui, se você botar um sistema de coordenadas, bom, tem sistema de coordenadas, vai ser a mesma coisa, vamos pensar primeiro no canônico, mas se você escrever AX mais BY mais CZ mais D igual a 0, parece com a equação do reta no plano, mas não é, é um plano no espaço. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, mesma história também aqui, né? Se você tiver 3 vetores, que nenhum deles é combinação linear dos outros, quer dizer, o que é um vetor ser combinação linear de outros? Você tem, vamos dizer, V1, Vn, e tem um certo V. Então, se V é igual a T1, V1, mais Tn, Vn, para certos números, T1, T2, Tn, então V é dito combinação linear de V1, Vn. Então, 3 vetores, se nenhum deles é combinação linear, quer dizer, quando está assim, né, significa que esse é a combinação linear desses dois, mas esse também é a combinação linear desses dois, é só botar um coeficiente negativo aí. Então, se nenhum deles é combinação linear dos outros dois, eles estão assim, então, está mais ou menos na cara que você pode escrever todo o vetor do plano como combinação linear deles. E aí você tem a mesma ideia de base. Falei plano, mas é espaço. Né? Tem a mesma ideia de base, a mesma ideia de sistema de coordenadas, quer dizer, você fixa uma origem, cada ponto P tem o vetor posição OP. Se você tem que um ε1, um ε2 e um ε3 linearmente independentes, quer dizer, nenhum deles é combinação linear dos outros, então você pode escrever cada vetor
como combinação linear desses três de maneira única. E aí, bom, mesma ideia. A gente vai discutir isso melhor, acho que na aula que vem, mas não garanto. Pode ser que seja daqui a 5 minutos, né? Dependendo de como engatar aqui no meu discurso. Então, tem todas essas coisas parecidas. Também, até aqui tudo bem, estou traçando analogias com o plano. Claro que em R3 você precisa começar a ter uma certa visão espacial, né? Então, eu gosto de começar no plano, porque no plano não tem desculpa. Você olha, está tudo ali, ninguém está escondido atrás do outro. Tal. Quando chega em R3 já... Então, da mesma forma, né, a gente pode definir o produto escalar de U por V. Tem uma diferença entre aqui a física. Na física, os vetores sempre têm flechinha em cima, mas é que eu tenho preguiça. O produto escalar de U por V é igual a norma de U, norma de V, cosseno θ. Eu estou sendo aqui super informal, quer dizer, estou pensando assim que nós temos um espaço euclidiano, tem a medida dos segmentos, tem os ângulos e tal, então esse aqui seria o nosso ponto de partida. Se a gente definir assim, então a gente tem, esse negócio tem as propriedades tradicionais, né? O produto escalar de U por V é sempre igual ao produto escalar de V por U, né? Para todos U e V. Segundo, o produto escalar de U por V1 mais V2 é igual ao produto escalar de U por V1 mais o de U por V2. E, consequentemente, né, por conta disso daqui, você também pode fazer o U mais o 2 com V e vai valer a mesma coisa. Está claro? Vou fazer o truque tradicional só para ter certeza. Se você fizer o 1 mais o 2 escalar V, pela propriedade 1, isso é igual a V escalar o 1 mais o 2. Pela propriedade 2, isso aqui é V escalar o 1 mais V escalar o 2. E pela propriedade 1 de novo, isso aqui é o 1 escalar V mais o 2 escalar V. Então, essa propriedade 1 nos economiza, tem que escrever a mesma coisa aqui. 3 seria U com TV é igual a T, U e V. Aqui, né, para todos... Para todo U, para todo V1, para todo V2, aqui para todos UV e para todo T. Da mesma forma, né, TU com V também dá T escalar UV. Propriedade 4, eu vou imaginar o seguinte, né, que nós temos um sistema de coordenadas canônico. Então, nós temos aqui os vetores E1, E2, E3, unitários e ortogonais. Então, o produto escalar de EI por EJ é igual a 1, Ψ igual a J e 0, Ψ diferente J. Né? 1, vamos dizer, I e J pertencem ao 1, 2, 3. Tá? Então, vou dizer assim, partindo dessa ideia geométrica aqui, a gente pode deduzir essas propriedades. E, a partir dessas 4 propriedades aqui, a gente pode concluir, né, que se a gente tiver aqui o U e o V,
não é preciso... Eu sempre fico imaginando assim, o sistema de coordenadas, assim, o eixo do Z ali, o eixo X, o eixo Y, a origem lá no canto da sala, aí o vetor, cabeça... O pé do vetor está lá na origem, a cabeça está aqui, aí você pega um barbante, amarra lá, segura aqui, depois mede o barbante para ver o comprimento do vetor. Mas a parte de medir o ângulo entre dois vetores é um inferno, né? Botar o transferidor. Então, mesma coisa aqui, se você souber que U é igual a U1 é 1, mais o 2 é 2, mais o 3 é 3, aqui pelo contexto, botar as flechinhas assim para ficar... Esse é vetor, esses três aqui são escalares, V é igual a V1 é 1, mais V2 é 2, mais V3 é 3. As flechinhas em cima dos vetores são as rodinhas da bicicleta, tá? É só para aprender e depois tira. Então, se você tem isso, quando você faz o produto escalar de U por V, você substitui isso aqui no U, isso aqui no V, usa as propriedades, faz as mesmas contas que a gente fez no plano, e isso dá o 1V1 mais o 2V2 mais o 3V3. E aí a gente passa a ter o produto escalar dado pelas coordenadas, sem depender mais de nenhuma geometria. E observa, é bom ter presente isso, né, que isso não está atrelado exatamente à base canônica, está atrelado ao fato de você ter um sistema de coordenadas, né, que podia ser εi, εj, em que vale isso. Se o sistema de coordenadas tiver assim, mas tiver três vetores unitários e ortogonais 2 a 2, essa fórmula vale também. Tá? Bom, então, isso mede distâncias e ângulos. O que mais a gente tem parecido? A gente pode fazer transformações lineares também, do R3 no R3, ou até do R3 no R2, né? A gente pode... A gente pode fazer uma T de R3 em R3, quer dizer, ou vamos assim, esquecer o R3, vamos chamar assim de V igual ao espaço dos vetores, que são os vetores no espaço, né? O conjunto dos vetores no espaço. Tem essa soma, multiplicação escalar. Então, você pode definir a transformação T de V em V, linear. Linear significa o quê? É que T de U mais V é igual a T de U mais T de V, para todos U e V, o nosso V. E segundo, que T de T U é igual a Tzinho, TU, para todo T em R, para todo U em V. O nome linear tem a ver com o seguinte, né? Se você tiver aqui... bom, esqueci de mencionar, mas está claro, né, que uma vez que você fixa um sistema de coordenadas, você identifica pontos, vetores e ternos ordenados. Tá legal? Igualzinho ao plano. Todo mundo de bem com a teologia? Tá legal isso? Quer dizer, então eu vou pensar, né, pontos, vetores e ternos ordenados com a mesma coisa. Mas pensa assim, quer dizer, a gente tem aqui a origem, então tem aqui um vetor U, um vetor V, e aí a gente tem
essa reta aqui, né? Que são os caras da forma U mais TV contém R. Então, se você aplicar a transformação nesses caras, né? Transformações desse tipo sempre levam o zero no zero. Porque, olha só, T de zero é igual a T de zero mais zero, que é igual a T de zero mais T de zero. Somando menos T de zero dos dois lados, você tem que T de zero é zero. Você faz menos T de zero, menos T de zero, e você tem zero igual a T de zero. Bom, então, o zero é elevado no zero, e aí o U é elevado aqui em algum lugar, né? Esse cara daqui é o T de U. E o V é elevado em algum vetor também, que eu vou supor não nulo. Aqui para o meu raciocínio é importante que ele seja não nulo. O T de V está aqui. Então, o T do ponto qualquer U mais TV, pelas propriedades que eu tenho ali, é T de U mais Tzinho T de V. Então, esse ponto aqui nessa reta é elevado nesse ponto aqui, T de U mais TV, que é igual a T de U mais T de V. Então, é claro que isso falha se o T de V for nulo, né? Porque aí fica todo mundo parado aqui. Mas a ideia é que a transformação linear leva retas em retas. Por isso ela tem esse nome linear. Então, você tem transformação linear, é uma coisa assim. Em particular, né? Bom, posso apagar essa história aqui? Imagina que você tem lá o seu sistema de coordenadas. Tá? Imagina que você tem sistema de coordenadas. De base ε1, ε2, ε3. Ordenada, né, nessa ordem. Então, se você escrever U igual a x1, ε1 mais x2, ε2 mais x3, ε3, você vai ter que T de U é igual a x1, T de ε1 mais x2, T de ε2 mais x3, T de ε3. Né? Você faz T disso, aí T da soma é a soma dos T's, T do produto escalar é o produto escalar por T, sai isso aqui. Nesse sistema de coordenadas, ó, o U é x1, x2, x3. Tá? Isso aqui significa, nesse sistema de coordenadas, que U é isso. Se você quiser, bota aqui um beta e escreve um betazinho aqui para você se lembrar. Agora, o ε1, o ε1 é igual a 1, 0, 0. O ε2 é 0, 1, 0. E o ε3 é 0, 0, 1. Daqui a pouco eu vou começar a tirar esse beta também. Agora, o T de ε1, ele tem que ser alguma coisa, ele também tem R3, então ele também pode se escrever, né? Tem aqui
Vou escrever ele assim, ele é A11, epsilon 1 mais A21, epsilon 1 mais A31, epsilon 1. Então, o T de epsilon 1 é A11, A21, A31. O T de epsilon 2, bom, ele também vai ter suas coordenadas, vou chamar assim de A12, A22, A32. E o T do epsilon 3 é igual a A13, A23, A33. Estou fazendo no geral, mas pode pensar na base canônica. Se você achar difícil assim, é 1, é 2, é 3. É isso aqui. Mas então, olha só, o T de U é x1 vezes esse aqui, porque assim como no R2, a soma se transfere para as coordenadas. Quer dizer, se você tem dois vetores, você soma, as coordenadas da soma são as somas das coordenadas dos vetores que você está somando, e o produto por escalar também. Então, você pode escrever aqui isso daqui esse aqui é o x3. Isso daqui eu vou dizer que é, por definição, o produto dessa matriz aqui pelo vetor x1, x2, x3. Tá? Isso é a definição do produto da matriz pelo vetor. É x1 vezes a primeira coluna, mais x2 vezes a segunda, mais x3 vezes a terceira. O que significa, né, que, uma vez que eu fixo uma base para o R3, toda a transformação linear de R3 em R3 vai ser dada por uma matriz. Tradicionalmente, a base que a gente vai pegar é a base canônica. Mas não custa nada a gente ver que poderia ser uma outra base. Aliás, custa só mais um pouquinho, vou tentar empurrar por mais aquele seguro estendido, você paga mais um pouquinho. Podia ser o seguinte, ó, eu podia, na verdade, como eu tenho a T vai de V em V, eu podia ter escolhido uma base beta aqui, uma base alfa aqui. E aí, esses caras aqui seriam o T de epsilon 1, o T de epsilon 2, o T de epsilon 3, não na base beta, mas na base alfa lá. E esse resultado aqui daria T de U, não na base beta, mas na base alfa. Então, na verdade, se você tem a transformação linear, tem uma base para o domínio, uma base para o contradomínio, você tem uma matriz. Bom, então, isso também é igual ao que a gente fez no plano. Também a gente tem um determinante. O que é? Oi. Esses valores acumuladores, eles são como você está definindo eles com base no sistema antes da transformação, né? Eu estou usando a mesma base. A ideia é a seguinte, ó. Vamos pensar na base canônica, para ficar mais barato, né? A gente tem aqui o R3, e aqui a gente tem o R3. Então, a gente tem aqui o E1, e o E1, ele vira um T de E1 aqui. O T de E1, ele tem coordenadas aqui, né? As coordenadas dele são A11, A21, A31. Teoricamente, se eu sei qual é a transformação, eu deveria... Uma maneira de saber quem é a transformação é justamente saber esses caras. Porque, olha só, pela conta que eu fiz, se eu souber
quais são as coordenadas de t de ε1, de t de ε2, de t de ε3, eu sei de todo mundo. Então, o t de E1 está aqui. Aí você tem aqui o E2. O E2, o t de E2 está aqui. T de E2 é igual a A12, A22, A32. São as coordenadas dele aqui. E o E3, que tem, está aqui, o T de E3, então T de E3, A13, A23, A33. O que eu estou dizendo é que o meu vetor U, que estava aqui, que era uma certa, né? U é x1 é 1, mais x2 é 2, mais x3 é 3. O que vai acontecer com o T de U? O T de U vem aqui, e o T de U é igual a x1 T de E1, mais x2 T de E2, mais x3 T de E3. Então, quando eu boto em coordenadas, eu faço x1 vezes esse, mais x2 vezes esse, mais x3 vezes esse. Que vem a ser a definição desse produto. Mas assim como eu faço na base canônica, em vez dos eixos serem os eixos da base canônica, podiam ser outros eixos aqui. E, de novo, a gente tem aquela visão da transformação linear, né, que é, aqui você tem um reticulado, né, feito de cubinhos. A minha imagem é o trepa-trepa da pracinha, certinho lá. E a minha ideia é sempre que um prefeito mais assim, querendo fazer alguma coisa, contratou um arquiteto, provavelmente lá da Catalunha, e o cara resolveu fazer os trepa-trepa todos assim na praça. Então isso é a transformação linear. Repara que da mesma forma que a gente viu no plano, está claro que se você pegar um sólido aqui, para calcular o volume, você divide ele em cubinhos, né, todos pequenininhos e tal, e aí quando você faz a transformação linear, cada cubinho vira um paralelepípedo semelhante a esse padrão aqui. E no final a razão entre o volume da imagem e o volume original vai ser a razão entre a área desse paralelepípedo e a desse cubo. Se a gente definir que esse cubo aqui tem volume 1, vai ser o volume desse paralelepípedo. E isso vai ser o determinante da transformação. Então também que horas são? 10h40, já estou quase acabando o curso. Eu cheguei no determinante. O que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou pegando as coisas que a gente viu em R2, estou transferindo para R3, depois dizer, poxa, já que a gente R3 é tão mole, vamos ver como é que isso fica em Rn. Então, da mesma forma como a gente fez o determinante como área do paralelogramo formado por dois vetores, a gente pode fazer agora o determinante como volume do paralelepípedo associado a três vetores. E a gente já está esperto do caso do plano. Bom, se no plano a gente teve que fazer uma área com sinal, aqui a gente já vai entrar com volume com sinal. Então aqui vamos dizer, para calcular o volume desse determinante, como a gente faria imitando o que a gente fez no plano, né? Então a ideia aqui seria o determinante. Vamos botar um ômega assim, né? A gente vai fazer um ômega de UVW igual a volume
com sinal, esse é ômega, esse é W, do paralelepípedo. Quer dizer, tem que pegar os vértices, um vértice é a origem, o outro está na ponta do U, outro na ponta do V, na ponta do W, tem do U mais V, do V mais W, do U mais W, do U mais V mais W. Então, esse negócio aqui, a ideia é que isso vai ter propriedades, né, esse volume aqui, com sinal. A ideia é que com sinal isso deva nos dar propriedade do seguinte tipo, né? U, V, W1 mais W2 seja igual ao volume de U com V W1 mais o de U com V W2. É mais ou menos pensar assim, né? Você deixa aqui U, V formando a base, então eles têm aqui certo paralelogramo, e aí você tem aqui o W1 faz isso aqui assim. A perspectiva está horrorosa, mas tudo bem. E aí depois você tem o W2 e aí você tem o volume de UV com W1, volume de UV com W2. Se você fizer a soma, né, funciona como deslocar esse paralelepípedo mantendo a altura, mantendo a base e a altura. Esse daqui assim. Então, a expectativa é que essa propriedade vale, também vale. É claro, a gente já sabe, né, que se o W1 está assim e o W2 está assim, funciona bem. Mas se o W1 estiver para cá e o W2 para cá, teria que subtrair. E a expectativa é que o sinal dê certo. Eu vou fazer tudo meio baseado assim em expectativas favoráveis, né? Outra coisa seria você ter ômega de UV com TW igual a T ômega de UV com W. E o sinal? Bom, o sinal... eu vou fazer o seguinte... eu vou admitir uma propriedade. Bom, isso aqui deve valer permutando também, né? Quer dizer, aqui, digamos assim, mesma coisa com ômega de U com V1 mais V2 W e ômega de U1 mais U2 com VW valem as propriedades equivalentes aqui. E aqui, mesma coisa, né? Ômega de UTV W ou ômega de TU com VW, todos valem isso aqui. E eu vou agora colocar uma terceira propriedade, que é uma propriedade bastante razoável. Se os três vetores forem linearmente dependentes, quer dizer que um é combinação linear dos outros dois, está claro que o nosso paralelepípedo degenera. Na melhor das hipóteses, ele degenera num plano. Pode até estar os três assim. Todo mundo entende isso? Eu tenho dois aqui. Para ter volume, é preciso que o terceiro esteja assim. Se ele for combinação linear dos outros dois, o volume é zero. Então, eu posso dizer que se U, V e W são LD, linearmente dependentes,
Isso aqui significa linearmente dependentes. Então, ômega de U VW igual a zero. Eu gosto de escrever assim, aqui eu tenho um preço a pagar, que é fazer, em vez de fazer só uma e deduzir as outras, dizer que valem as três e aqui também que valem as três. Porque essa propriedade aqui é altamente geométrica. Né? Ela é incontestável. Tem que ser zero. E ela tem as seguintes consequências. Ó. A consequência é que se você tiver ômega de W, isso dá zero. Porque esses três claramente são linearmente dependentes. Na verdade, se você tiver dois repetidos, dá zero. Então, se você fizer ômega de U mais V, U mais V, W, isso daqui dá zero. Mas usando essa propriedade aqui, isso daqui vai dar ômega de U mais V, UW, mais ômega de U mais V, VW, que é igual a ômega de U, UW, mais ômega de V, UW, mais ômega de U, VW, mais ômega de V, VW. E eu já sei que isso aqui é zero e isso aqui é zero. Então a soma desses dois dá zero. Ou seja, quando eu troco... E bom, se a soma é zero, um é menos o outro. Então é a mesma coisa que dizer que trocando a ordem, troca o sinal. E é claro que eu posso fazer isso também com a segunda e a terceira, com a primeira e a terceira. Então a gente ganha de presente com essas duas propriedades e mais essa aqui, que trocando a ordem troca o sinal. Que é uma propriedade simples, mais simples. Bom, e falta... Então isso aqui é um volume com sinal. E a gente define a unidade de volume, quer dizer o seguinte, ó, o volume do paralelepípedo formado por E1, E2, E3, nessa ordem, é 1. De propriedade 4, ômega de E1, E2, E3 é igual a 1. E com isso, se você fizer resolver fazer assim, ó, U igual a A11, A21, A31, V igual a A12, A22, A32 e W igual a A13, A23, A33, se você fizer ômega de UVW, você usa que isso aqui é A1, é 1, mais A2, 1, é 2, mais A3, 1, é 3, etc. e tal. Escreve, então isso aqui vai ser, vou escrever assim, ômega de A1 é 1, mais A2, 1 é 2, mais A3, 1 é 3, vírgula, A1, 2 é 1, mais A2, 2 é 2, mais A3, 3 é 3, A1, 3 é 1, mais A2, 3 é 2, mais A3, 3 é 3. E agora você vai abrir isso aqui, tem 27 parcelas. Você escolhe um em cada uma. Mas você pode ver que dessas 27, só importam as que não tem dois repetidos. Não adianta pegar E1 aqui, que não vai dar nada. Então, e na verdade, olha, cada uma, por exemplo, quando você escolhe aqui E1, E2, E3, dá A11, A22, A33 vezes o ômega de E1, E2, E3. Mas esse é 1.
Se você pegar A21 é 2, com A12 é 1, com A33 é 3, vai dar A21, A12, A33, só que o ômega de E2, E1 é 3, que é E1, E2, trocando a ordem. Então tem que dar menos 1. Na verdade, você vai ver que, na verdade, quando você pega os que importam aqui, sempre um vai ter E1, outro vai ter E2, outro vai ter E3. Você sabe, quer dizer, daqui, né, você deduz que ômega de E2, E1, E3 é igual a menos 1, ômega de E1, E3, E2 também é menos 1, e ômega de E3, E2, E1 também é menos 1. Não importam as permutações aqui, tem 6 permutações. Essas 3 são negativas, as outras 3 são positivas. Aí você faz a conta aqui e chega na fórmula do determinante. Todo mundo entendeu? Eu quero ver se vocês entenderam mesmo, porque eu estou com preguiça de fazer essa conta. Vou deixar para vocês fazerem. Então, ó, recapitulando, tem 27 parcelas aqui, mas, na verdade, só 6 vão importar, que são aquelas que têm as permutações de E1, E2, E3, e essas 6 você sabe calcular. Então, dá para calcular o determinante, tem uma fórmula. O determinante vai ser esse volume com sinal. Tá? Repara que já ficou meio esquisito, a gente vai ter que voltar. Porque começa a se colocar uma questão que é a seguinte. Tudo bem, aqui eu troquei o E1 com o E2. Mas quem disse que eu troquei o E1 com o E2? Eu posso ter trocado o E2 com o E3, depois o E3 com o E1, depois o E3, sei lá, veio parar, não sei mais, vou fazendo umas tantas trocas e chego nessa posição. Então já fica meio esquisito. Na verdade, vê que tem uma coisa que tem que ser garantida aqui, que é o seguinte, aqui eu fiz uma troca. Eu poderia fazer com outras N trocas. O importante aí vai ser provar que para chegar nessa configuração, com N trocas, N tem que ser ímpar. Porque cada troca troca o sinal, então se eu fizer um número ímpar de trocas, no fim eu chego com menos 1. Mas isso já tem cara de teorema. Então, vou deixar assim essa versão ingênua, e a gente pode fazer aqui é o seguinte, a gente dá a fórmula do determinante que a gente vai obter aqui e prova que ela satisfaz tudo isso aqui. Dessa maneira honesta, assim. Então tem um probleminha aqui. Mas tudo bem. Eu falei tudo de R3. Né? Vetores, base, produto escalar, determinante. Falta o produto vetorial. O produto vetorial eu vou deixar mais à frente. Tá? Produto vetorial. O que eu queria falar de RN. Bom, vamos para RN. Ficou alguma dúvida? Alguma questão assim? Tudo bem? Oi. Porque U é isso, né? Isso aqui significa que U é isto aqui. Quando eu escrevo em coordenadas canônicas U, essas são as coordenadas do U, isso significa que U é A1 é 1, mais A2 é 2, mais A3 é 3. Né?
Quer dizer, a identificação, quando eu identifico, eu fixo uma base, é 1, é 2, é 3. Quando eu digo que nessa base o vetor tem coordenadas x, y, z, significa que ele é x é 1, mais y é 2, mais z é 3. Então, nessa conta aqui, como ela está sendo feita com os vetores, eu, em vez de botar, eu não posso botar só as coordenadas, porque eu não sei fazer só com as coordenadas. Eu sei é que quando tiver... Não, porque eu fiz esse negócio todo, os únicos caras para quem eu sei calcular ômega são E1, E2 e E3. E o que é impressionante é que, sabendo para eles, eu sei para todo mundo. Aliás, tem uma coisa maior aqui, né? Imagina que eu escolhesse uma outra base, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, e decidisse, não vou ser de inglês, eu sou inglês, e na Inglaterra vai ser o seguinte, vai ter uma base epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, que vai ser assim, e o ômega de epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 vai valer uma coisa lá, sei lá, um pé cúbico. Alfa. Então, ômega de epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 é alfa, isso é que eu sei. Então, o que eu faço? Eu pego o U, escrevo na base epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, V na base epsilon 1, epsilon 3, W também, faço isso aqui, aí onde está E1 aqui, leia-se epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, e na hora que eu fizer as contas, vai aparecer ômega de epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, que é alfa. Ou o ômega de epsilon 2, epsilon 1, epsilon 3, que é menos alfa. E eu também vou conseguir calcular. Tá legal? Então, o determinante, na verdade, vamos dizer, cada país do mundo ou cada município do Brasil poderia escolher a sua base e a sua unidade de volume. E aí, bom, o governo federal vai ter que baixar um decreto, ou o Congresso Nacional botar na Constituição, sei lá o quê, que, não, nós vamos usar a base canônica e o determinante é o volume que tem essas propriedades aqui e que na base canônica vale 1. Então, esse aqui é o determinante. Os outros são o volume de Pindamonhangaba, o volume do Itu, cada lugar tem o seu volume. O volume nacional é esse. Com essa ideia. Tá legal? Vamos para o RN. O RN... Vou fazer um problema em RN, envolvendo probabilidade. Eu poderia pensar assim, que, vamos dizer, eu trabalho para a seleção brasileira e fiz um estudo, né, sobre cada uma das seleções. A seleção da Alemanha, é mais provável que seja o contrário. A seleção alemã tem alguém que fez esse estudo sobre a brasileira e ganhou de 7-1 no Brasil. Mas o meu estudo é o seguinte, eu pego cada jogador da seleção alemã e estudo, vejo vídeos e tal, boto uma equipe e tal, e eu consigo, com muitos dados, ter uma inferência, assim, um chute de qual é a probabilidade para cada jogador de, no próximo toque, ele continuar com a bola ou dele passar para cada um dos companheiros em campo. Então, seria uma espécie assim, né? Vamos dizer, P e J é a probabilidade do jogador J passar a bola para o jogador I no próximo toque. JJ seria dele dar um toque e ficar com a bola. Acho que na Alemanha deve ser proibido. No Brasil, todo mundo... Não, vai mudar um pouco, mas... Tá? Seria uma coisa assim. Mas, em vez de fazer uma coisa assim...
futebolística, eu gosto mais de pensar na brincadeira de passar o anel. Você já brincaram de passar o anel? A brincadeira de passar o anel é o seguinte, você tem um anel, aí você bota na sua mão assim, né? E todo mundo fica com a mãozinha assim, aí vai lá o cara que está com o anel, passa a mão entre as mãos do outro e eventualmente ele solta o anel ou não. E aí, passou a mão toda, aí alguém tem que adivinhar com quem está o anel. Então imagina que vocês todos vão fazer o curso de probabilidade e acham a aula chata e resolvem todo dia matar a aula de probabilidade e ficam brincando de passar o anel. Mas para não dizer que não estão fazendo nada de probabilidade, alguém fica lá olhando e depois no final do semestre, já sabe dizer para cada um qual é a probabilidade de que ele passe o anel para o outro. Então, tem um mapa assim da probabilidade do estudante J passar o anel para o estudante I. No final do período, então, na prova final, o professor diz o seguinte, olha, eu quero saber o seguinte, se vocês, com essa distribuição de probabilidades, né, com essas probabilidades aqui, imagina que nós vamos agora vocês vão começar a brincar de passar o anel, vão ficar a tarde toda aqui passando o anel, de meio-dia às 10 da noite, sabendo que a probabilidade de estar com cada um é essa, quer dizer, essa aqui é a distribuição de probabilidade. Tá? A probabilidade de estar com o estudante 1 é P1, P2, Pn e tal. Qual é o chute da probabilidade, da distribuição de probabilidade no final do dia? Se eu conhecer a distribuição de probabilidade no começo do jogo, aí você joga, brinca 500 mil vezes, qual o bom chute dessa distribuição? Quer dizer, a questão é saber o que acontece a longo prazo. Entenderam? Assim, vamos dizer assim, ó, a ideia é a seguinte, você tem a matriz, que olha só, você tem aqui por exemplo, você tem P11, P12, P1N. E você tem aqui P1, Pn. Então a probabilidade de estar com o cara 1 é P1. E a probabilidade do cara 1 ficar com o anel é P11 vezes P1. P1 do total que ele tem. Então você vai ter P11 vezes P1 é a probabilidade correspondente a isso aqui. Depois a probabilidade de estar com o P2 é P2. E a probabilidade dos dois passar para o 1 é P12. Então você tem ainda P12, P2. E aí você faz isso aqui mais P1N, Pn. Isso aqui, né, se essa é a distribuição de probabilidades no início do jogo, no final da primeira rodada, o que você espera é que essa seja agora a probabilidade do anel estar com o jogador 1. E da mesma forma cada um dos outros. Isso corresponde a você fazer exatamente a seguinte coisa, né? Você tem aqui P11, P1N, PN1, PNN, multiplica por P1, PN. Oi? O PI é a distribuição de probabilidades no momento inicial. Eu não sei com quem está o anel, vamos dizer assim. Eu tenho que adivinhar, mas eu não sei com quem está o anel. Eu sei uma distribuição de probabilidades. Então, eu digo, tem 10% de estar com 1, 5% de estar com 2, 18% com 3 e tal.
e eu sei qual é a probabilidade de cada um passar para o outro. Então, com isso, eu digo, bom, então agora, depois que jogou uma vez, a probabilidade de estar com o P1 é o produto dessa matriz por esse vetor aqui. E aí, na próxima rodada, eu vou pegar esse produto aqui e vou multiplicar de novo pela mesma matriz. E assim, então eu vou multiplicar um monte de vezes por essa matriz. E eu quero saber o que vai acontecer. Tá legal? Então, observe que é um problema que naturalmente é em Rn. Envolve um produto de uma matriz aqui, naturalmente em Rn, mas ele tem uma característica clara. Ele não tem nada de geométrico. Bom, assim, tem uma coisa, né, que é clara, né, que P1 mais Pn é igual a 1 e todo mundo aqui é positivo. Também é verdade, né, que a soma aqui na vertical é 1, né, porque P1 é a probabilidade do 1 ficar com o anel, P2,1 é a probabilidade do 1 passar para o 2, P1,3, como ele não pode jogar fora, ele tem que ou ficar com o anel ou passar para um dos outros. Então, no fim, a soma dessas probabilidades também é 1. Então, se você fizer P1 mais Pn1, né, isso aqui é igual a 1. Quer dizer, cada coluna dessa matriz soma 1. Então, esse problema não tem nada de geométrico, mas eu vou pensar se fossem 3 jogadores. Já estava em R3, já dava para pensar alguma coisa. Então, imagina que são 3 jogadores só. Aqui em R3. Então, eu tenho a probabilidade P1 vai viver aqui, a probabilidade P2 aqui, a probabilidade P3 aqui, e a soma é 1. Então, eu estou no conjunto dos P1, P2, P3 em R3, tais que P1 mais P2 mais P3 igual a 1. E P1 maior ou igual a 0, P2 maior ou igual a 0, P3 maior ou igual a 0. Observa que geometricamente, né, P1 maior ou igual a 0 para cá, P2 maior ou igual a 0, P3... Então, eu estou no primeiro octante. Isso aqui também eu posso escrever assim, ó. Isso aqui é o conjunto dos P1, P2, P3 pertencentes a 0 infinito ao cubo, tais que o produto escalar de 1 por P1, P2, P3 é igual a 1. Né? 1 P1 mais 1 P2 mais 1 P3 é igual a 1. O vetor 1, 1, ó, é esse aqui assim, 1, 1. E assim como no caso da reta, né, se você pega no espaço, você pega aqui o vetor N, aí você olha os caras no espaço, cujo produto escalar com N dá um certo tanto, isso dá um plano perpendicular a N. Né? Todo mundo que está nesse plano se projeta no mesmo ponto aqui, na reta por N. Dá para entender isso? Olha só, ó. Vamos fazer na reta, né? Você tem aqui o vetor N, pensando no plano aqui. Aí você pega esse vetor V aqui, o produto escalar com N é esse número aqui, né? Pensa esse N unitário, mas não precisa ser unitário, mas quer dizer, vai ser a norma de N vezes a norma de V vezes o cosseno desse ângulo. Como a norma de N está fixa, a norma de V vezes o cosseno desse ângulo é esse tamanho aqui.
Então, se você pegar esse V, pegar esse, ou pegar esse, todos vão ter o mesmo produto escalar por N. Então, isso dá uma reta perpendicular à reta definida por N. No R3 vai dar um plano. Então, esse conjunto aqui, onde vivem as minhas probabilidades, ele é o seguinte, ó. Tem aqui o 0, 0, 1, aqui o 0, 1, 0, aqui o 1, 0, 0, e ele é esse triângulo equilátero. Aqui vivem todas as possíveis distribuições de probabilidade. Cada uma é um ponto nesse triângulo. Então, quando eu começo com uma certa distribuição de probabilidade, eu estou pegando um ponto desse triângulo. E estou multiplicando esse ponto por uma matriz Pzão, que é a minha matriz P11, P21, P31, P12, P22, P32, P13, P23, P33. E aí o ponto, e ele vai parar aqui, porque, tá certo? Se você fizer P11, P1, mais P12, P2, mais P13, P3, P21, P1, mais P22, P2, mais P23, P3, P31, P1, mais P32, P2, mais P33, P3, esse cara daqui, que é o produto dessa matriz pelo meu P1, P2, P3, bom, pelo modelo que eu fiz, isso aqui é a nova distribuição de probabilidades. Bom, espero que esses caras sejam positivos e tenham soma 1. Porque eles são positivos, são, porque todo mundo aqui é positivo. Agora, se eu somar todo mundo, eu vou ter P1 vezes essa soma dessa coluna, mas a soma dessa coluna é 1. Então, eu tenho P1. Somando, em vez de somar assim, ó, eu somo aqui agora, somo esse com esse com esse. Então, eu tenho P1 vezes essa soma dessa coluna, que é 1, mais P2 vezes a soma dessa, que é 1, mais P3 vezes a soma dessa, que é 1. Então, dá P1 mais P2 mais P3, que é 1. Então, tudo bem. Estamos em empate. Então, significa o seguinte, essa matriz aqui, ela dá uma transformação linear que pega qualquer ponto desse triângulo e joga dentro do triângulo. Na verdade, aqui nem precisavam ser positivos, bastava que a soma P1 mais P2 mais P3 fosse 1. Quer dizer, qualquer ponto desse plano fica nesse plano, mas em particular qualquer ponto desse triângulo vai ficar dentro desse triângulo. Como a transformação é linear, o que vai acontecer? Ó? Eu tenho esse cara, esse cara, esse cara. Vamos chamar esses vértices aqui de V1, V2, V3. O V1 vai parar em algum lugar aqui, PV1. O V2 vai parar aqui em PV2 e o V3 vai parar em PV3. Então, o meu triângulo que estava aqui, ele vai virar esse triângulo aqui. Está ficando geométrico a beça, hein? Vou fazer uma hipótese razoável. Na brincadeira de passar o anel, é claro que pode acontecer de ter duas colegas que são amigas de infância, mas lá quando tinham 9 anos, uma deu em cima do namorado da outra, e aí
é uma inimizade mortal para toda a vida, e então jamais passaria o anel para outra. Mas, como ela é esperta, ela não vai fazer isso. Mas de vez em quando, você querida, tal, passar o anel para outra de vez em quando. Ou tem aquele cara homofóbico, machão, e tem o colega viadinho todo feliz e tal, e o cara não vai passar anel pro cara de jeito nenhum e tal, mas ele sabe que pode pegar mal, pode dizer, não, você e tal, não sei o quê, então ele também. Então, vamos estabelecer assim que ninguém vai correr o risco de ser acusado de discriminar algum colega por algum motivo, então não vai ter nenhum zero, vamos dizer, não vai ter zero nessa matriz. Tá? Ou, quer dizer, basicamente o seguinte, olha, que o que é o P de V1? Ó? O V1 corresponde ao vetor E1, 1, 0, 0. Então, quando você multiplica por 1, 0, 0, você vai ter isso aqui. Esse vezes 1, 0, 0 dá esse vezes 1, 0, 0 dá esse. Então, esse cara daqui está aqui dentro do triângulo, não ficou parado aqui, está aqui dentro. Mesma coisa o outro, mesma coisa o outro. Então, a figura é essa. Então, o triângulo encolheu. Então, mas ele encolhe. Na próxima vez, será que ele encolhe de novo? Porque, bom, vamos dizer, se todo mundo vier aqui para dentro, na próxima vai ficar aqui dentro também. E depois aqui dentro. Quer dizer, vai estar sempre aqui dentro. Será que encolhe? Mas será que tem uma... Não, porque você pode ter uma taxa de encolhimento que vai diminuindo de maneira que vai encolhendo, mas... Tá certo? Você pode... Você já viram isso em limite, né? Limite não quer dizer... O limite é A, não quer dizer que você se aproxima de A. É mais. Né? Porque, vamos dizer, está aqui o A e eu posso estar me aproximando de A, mas nunca passar de B. E nesse caso o limite não é A, é B ou até alguma coisa mais para cá. Então, mesma coisa, o volume, vamos dizer, essa figura aqui pode ir encolhendo, mas será que ela vira um ponto? Pode ser que não, né? Que ela encolha até um certo tanto. Porque, olha só, o que eu estou querendo? Eu estou imaginando o seguinte, que eu consigo provar que nessas condições, essa figura vai encolher para um ponto. E esse ponto é o limite de longo prazo. Oi? P de 1 vez significa a probabilidade do anel ter passado por ela no jogo número 1, por exemplo. Então, eu vou multiplicar pela matriz de novo, é no segundo jogo. Não, P de V, quer dizer, se você tem um cara aqui, um V é uma distribuição de probabilidade inicial. Né? P de V supondo que esta é a distribuição de probabilidade inicial, qual será a distribuição de probabilidade depois de uma rodada? É isso. Entendeu? Quer dizer, o V aqui tem 3 coordenadas. Então, você tem a probabilidade do anel estar com o jogador 2. Quando você multiplica pela matriz, você vai ter uma nova probabilidade de estar com o jogador 2, uma nova de estar com 1 e uma nova de estar com 3. A inferência aqui é sobre a distribuição de probabilidade. O que eu estou querendo saber se, dada a distribuição de probabilidade no começo da brincadeira, eu posso dizer algo sobre a tendência de longo prazo. A cara que está se configurando aqui é a seguinte, ó. Se esse negócio encolher para um ponto, significa que não importa qual é a distribuição de probabilidade inicial, a longo prazo converge a uma certa distribuição de probabilidade limite. Quer dizer, se vocês têm um comportamento padrão na hora de passar o anel, pode entregar o anel no começo para quem você quiser, que a tendência de longo prazo, existe uma aposta
uma aposta na distribuição de probabilidades de longo prazo, que é bastante bem definida, bem delineada. E dá até, né, para mais ou menos ter uma ideia de quanto que pode variar essa aposta. Mas eu preciso garantir que esse negócio realmente encolhe para um ponto. Eu vou usar um argumento seguinte, acho que é um argumento de determinante. Vou fazer um desenho aqui assim, está aqui o meu triângulo. Aí, esse triângulo tem um volume, que é a área do triângulo vezes a altura sobre, quanto? 3, né? Isso. Tem uma fórmula do volume da pirâmide, eu nunca sei, mas acho que a área da base vezes a altura sobre 3. Então, beleza. Mas é alguma coisa vezes a área da base vezes a altura. Aí esse triângulo ele vira outro triângulo. E depois outro triângulo. A área da base está variando, mas a altura é sempre a mesma. Porque a distância desse ponto... Né, se eu, em vez de pegar o triângulo, eu pegar a pirâmide, estou pensando assim, a pirâmide, como a transformação linear, ela deixa o zero fixo. Então, se eu aplicar essa transformação linear nessa pirâmide, vira uma pirâmide assim, depois uma pirâmide assim, etc. Ora, a cada iteração, o volume da pirâmide está sendo multiplicado pelo determinante na minha transformação. Não é porque eu fiz o determinante de 3 vetores, mas no começo eu falei, mas quando eu tenho a transformação linear, eu tenho a razão entre o volume da imagem e o volume inicial, que é exatamente dado pelo volume dos vetores coluna da matriz. Esse cara eu vou chamar de determinante da transformação. Tem um sinal aí, mas a gente pega o módulo dele. Ora, essa razão entre volumes é uma razão fixa, ela é da transformação. Ela não vai mudar. Então, se encolheu a uma taxa K, vai encolher uma taxa K. A cada passo. Ou seja, a razão entre o volume dessa pirâmide aqui e o volume dessa pirâmide aqui, como a altura é a mesma, é a razão entre as áreas. Essa razão entre as áreas é um número K menor que 1 e maior que 0. Maior ou igual a 0. Então, a cada rodada, ela encolhe a uma taxa K. Como K é menor que 1, isso tende a 0. Então, a área desse negócio tende a 0. E aí, está quase assim, né? Mas um triângulo pode encolher para um segmento de reta. Não precisa encolher para um ponto. Quer dizer, imagina que no final você possa ter aqui um segmento de reta. Bom, agora não pode... Isso aqui não pode encolher mais, né? Esse segmento de reta ficou aqui dentro o tempo todo. Eu ousaria dizer que só pode acontecer duas coisas, né? Ou esse cara ficou parado, e esse também, ou um veio para cá e o outro veio para cá.
Mas, vamos dizer, se esse ficou parado, esse segmento todo vai ter que ficar parado. Essa reta toda vai ter que ficar parada. Se a transformação linear deixar dois pontos parados, porque essa reta são os caras, vou chamar isso aqui ponto de A e de B. Né? Isso aqui são os caras da forma TA mais 1 menos T, B, com T, como T mais 1 menos T é 1, se você agora aplicar a transformação linear nisso daqui, vai dar T, PA mais 1 menos T, PB. E aí, se o A e o B ficarem parados, isso fica parado. Se trocar, só vai dizer que ficou na mesma reta. Só que essa reta não pode ficar parada, porque senão esse ponto aqui ficaria parado e todo mundo encolheu. Então eu acho assim que esse argumento, ele precisa de alguns detalhes assim, né? Mas esse argumento nos mostra que esse negócio não pode encolher para um segmento, vai ter que encolher para um ponto. E se ele encolhe para um ponto, então acontece que não importa qual seja a distribuição inicial de probabilidade, você tem uma distribuição limite de probabilidades. Quer dizer que se você der essa matriz para o professor, é capaz dele te dizer quem é esse cara. Esse cara daqui é um ponto fixo da transformação. Quer dizer, ele tem que ter P desse ponto tem que ser ele mesmo, ele vai ficar paradinho aqui. Aliás, uma maneira de demonstrar que existe esse ponto que fica... Uma outra maneira de demonstrar que existe esse ponto que fica paradinho, sem mostrar que todo mundo encolhe para ele, é usar o teorema de Brouwer. Porque essa transformação do triângulo... O triângulo é como se fosse o disco, do ponto de vista de funções contínuas. Né? O teorema de Brouwer diz que você tem uma função contínua do disco. No disco, ela tem um ponto fixo. Dá para ver que... Acho que dá para sentir que dá para fazer uma função contínua, bijetiva, com inversa contínua do triângulo no disco. Você, mais ou menos uma coisa assim, né? Você bota... E aí estica esses caras aqui assim, esse aqui assim, até o triângulo virar o disco. Então, função contínua do triângulo no triângulo tem ponto fixo também. Então, essa teria um ponto fixo, que é o cara que vai ficar parado aqui. E eu juro para vocês que no caso de 3, quer dizer, em N também dá, mas dá para achar esse cara usando o determinante. Quer dizer, você tem que resolver um polínômio de grau 3, mas... Quer dizer, você está procurando o ponto, vamos dizer, o ponto x, tal que P vezes x é igual a x. Bom, na verdade, nem precisa do determinante aqui, né? Você pode simplesmente resolver o sistema. Né? Tá certo? Aqui você vai ter, olha só, você vai ter P vezes x igual a x, vai dar um sistema homogêneo, né? Porque é uma matriz. Essa aqui vai dizer o seguinte, ó. Vai fazer P11x1 mais P12x2 mais P13x3 igual a x1, P21x1 mais P22x2 mais P23x3 igual a x2, P31x1 mais P32x2 mais P33x3 igual a x3. Então, você resolve esse sistema e acha o seu x.
provavelmente esse sistema aqui vai ter infinitas soluções, mas você quer uma solução que some, que x1, x2 e x3 sejam positivos e somem 1. E aí você vai achar o cara aqui. Que horas são? O que eu estou vendendo, então? Estou vendendo o seguinte, ó, você pode pegar, às vezes, um problema que não tem nada de geométrico, acontece em Rn, e trazendo esse problema para a dimensão 2 ou 3, ele pode ter uma conotação geométrica interessante que oriente as contas que você tem que fazer. E essas contas, eventualmente, valem em dimensão n. Claro que eu usei aqui coisas determinantes, usei coisas bem geométricas, mas tem cara de que é possível transformar esses argumentos geométricos em argumentos algébricos que não dependam da dimensão. E aí você pode resolver um problema. Ou pelo menos ter uma estratégia de resolução de um problema. Ou até dizer, não, eu acredito realmente que esse negócio deve ter solução. Por exemplo, a sacada aqui do teorema de Brouwer, sabendo que o teorema de Brouwer vale em dimensão n qualquer, está valendo aqui também. Resolver esse sistema aqui, você também pode resolver se for n por n. Então, esse argumento do determinante aqui e tal ficou meio assim, né? Mas também pode funcionar. Então, a gente não vai, nesse curso assim, fazer muito RN, mas tem horas... O RN vai reaparecer numa situação... vou colocar um problema que nós vamos atacar alguma hora aí. Nós vamos estudar cônicas. O próximo minicurso é cônicas. Então, cônicas são o seguinte, né? Você tem um cone, pensa o cone circular reto, corta por um plano, e aí a curva que é a interseção desse plano com esse cone é uma cônica. Nesse caso aqui é uma elipse. Se você varia um pouco uma parábola, depois uma hipérbole. Aí a gente estuda, tem equações e tal. E tem um problema, que é um problema geométrico, que parece óbvio assim, mas não é tão evidente. É o seguinte, quantos pontos determinam uma cônica? Ou, pensando de outra maneira, se você pegar duas cônicas diferentes, quantos pontos, no máximo, tem interseção entre elas? Tem cara de ser 4, mas é um problema que a gente consegue resolver usando algumas coisas. Mas o outro problema é, imagina que você dá 5 pontos, já que 4 pontos pode ter duas cônicas, talvez infinitas cônicas passando pelos mesmos 4 pontos. Mas se você der 5 pontos, tem uma condiçãozinha assim, porque par de retas também é cônica. E aí, vamos dizer, você pode ter 4 pontos numa reta, outro na outra, e isso é uma cônica, um par de retas paralelas. Mas você pode ter essa reta aqui com essa aqui, um par de retas concorrentes, e também tem os mesmos 5 pontos. Então, mas tirando casos assim, dá 5 pontos honestos. De maneira que 3 não tem 3 colineares. Será que sempre tem uma cônica? Ou mesmo assim, quer dizer, nesse caso tem mais de uma, mas dá 5 pontos. Tem sempre uma cônica que passa por 5 pontos? Esse é um problema que a gente resolve trivialmente, depois que a gente estuda o negócio de cônicas, usando um argumento de dimensão, mas em R6. Então, às vezes é assim.
Então, o que eu vou fazer agora é parar um pouquinho e pensar o RN. A primeira coisa é porque queria ver esse negócio de base dos vetores linearmente independentes e tal. Até porque determinante, mas vamos pensar no RN. Um outro exemplo, vamos dizer, aquele exemplo que eu falei dos vendedores de amendoim no plano, é um exemplo claramente que a gente fez em R2, em R2 dava um polígono, em R3 vai dar um poliedro, e em RN vai dar alguma coisa assim, mas a ideia parece ser sempre a mesma. Tem um exemplo que eu já falei quando falei do plano, mas eu queria retornar a ele, que em vez de brincar de passar o anel, a gente pode brincar de medir alguma coisa, comprimindo o celular, a caneta, já falei disso, né? Cada um de nós mede lá um objeto e no fim a gente tem x1, xn são as medidas. E a gente quer dizer, bom, qual é a medida? Você pode dizer, é a média aritmética, mas eu posso dizer assim, a gente tem uma medida certa, que é x barra, então a gente deveria ter tido, em vez de x1, xn, deveria ter tido x barra, x barra, x barra, x barra, x barra, quer dizer, todas as medidas iguais. Esse cara daqui pertence, né, ao conjunto dos t vezes 1 contém R. Então, fazendo um desenho em R2, está aqui a origem, o vetor 1 é esse aqui. E o nosso, esse cara daqui é o nosso x. X está aqui. O que eu quero é um cara, eu sei que o cara que eu quero está aqui. Um argumento razoável seria dizer, olha, eu vou pegar o cara aqui que está mais próximo. Se é no plano ou no espaço, eu simplesmente projeto aqui e digo, esse é o cara. E isso vai corresponder a um certo x barra. É um critério razoável. Então, eu posso... bom, mas o que é mais próximo? Mais próximo significa que essa distância aqui, né, x1 menos x barra, xn menos x barra, esse cara daqui, a norma dele é mínima. Mas como é que eu meço a distância entre dois pontos em Rn? Eu tenho que... isso não veio no meu manual de instruções, eu não sei, eu vou ter que inventar uma definição. E eu vou inventar, eu vou dizer assim, se o vetor V igual a V1, Vn está em Rn, eu vou dizer que a norma de V é igual a V1 ao quadrado mais Vn ao quadrado, raiz quadrada. Observa que isso aqui, para uma mente puramente algébrica, por que diabo, né? Eu diria, vamos dizer, seria o cara para dizer, não, isso aqui é maluquice, por quê? Por que eu vou somar os quadrados? Por que não fazer assim, norma de V igual a V1? Isso é mais razoável. Ou dizer a norma de V é igual ao máximo imagina, por exemplo, que você está medindo efeitos de radioatividade.
Então o cara recebeu uma exposição V1, outra V2, outra V3, outra V4 e tal. É razoável que você diga, não, vou pegar a soma desse negócio para medir o tamanho da exposição que ele recebeu. Num outro momento, você pode dizer assim, ó, eu tenho lá uma amostra, trabalho na cervejaria e tenho pacote de uma dúzia de cervejas e cada uma tem que ter 473 mililitros. Então, cada uma vai ter um errinho. Então, eu posso dizer, não, o erro aceitável é que, no máximo, seja tanto. E essa norma aqui seja mais razoável. Essa daqui só maluco, né? Pô, para que serve isso? A única razão para fazer isso é que a gente pode, quer dizer, ela pode ser referendada a posteriori pela estatística, mas porque aqui a gente pode dizer que a norma de V é igual ao produto escalar de V por V elevado ao meio. Quer dizer, tem um produto escalar aqui que é parecido com o produto escalar do R2 e do R3. E isso geometriza o Rn. E eu posso dizer para você o seguinte, com esse produto escalar, vale o teorema de Pitágoras. Quer dizer, esse produto escalar aqui, vamos pensar assim, esse produto escalar tem as propriedades. O produto escalar de V por V é igual a V1 de U por V, U1 V1 mais um N Vn. Então, o produto escalar tem a propriedade, o produto escalar de U por V é igual ao produto escalar de V por U, é óbvio. Propriedade 2, produto escalar de U por V1 mais V2 é o produto escalar de U por V1 mais o produto escalar de U por V2. Terceira, o produto escalar de TU por V é igual a T vezes o produto escalar de U por V, também é verdade. Aqui é verdade que também, né, produto escalar de EI por EJ é igual a 1, se igual a J e 0, se diferente de J. Mas eu nem preciso disso. Basta eu notar o seguinte, que o produto escalar de U por U é sempre maior ou igual a 0. E o produto escalar de U por U igual a 0 implica que U é 0. Com essas propriedades aqui, nem precisa dessa, eu tenho o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. UV igual a 0 implica que a norma de U menos V ao quadrado, ou U mais V, né, é igual a norma de U quadrado mais norma de V ao quadrado. Que é o que eu obtenho, né, se eu boto aqui U V, U menos V, essa figurinha que eu faço. Mas, usando essas propriedades aqui, isso é só o seguinte, né? U menos V é isso ao quadrado. Isso aqui é UU mais VV menos 2 UV. Vou fazer a conta. E com essa propriedade aqui, isso é 0. Então, isso aqui é norma de U ao quadrado mais norma de V ao quadrado. Vale o teorema de Pitágoras. Aí, você está lá com o seu probleminha, está aqui o 1, está aqui o seu x, e você projeta o cara aqui. Como é que projeta o cara? Como é que eu faço em R2? Eu faço esse cara daqui, ó, eu pego o unitário disso aqui. Chama esse cara daqui de V. O unitário de V é 1 sobre a norma de V vezes V. A norma de V é 1,
então 1 ao quadrado dá n, raiz quadrada de n. Então, esse cara daqui é 1 sobre raiz de n, v. Chama esse cara aqui de u. Esse aqui, vamos chamar assim, esse aqui é o v e esse aqui é o u. Agora, esse cara daqui, você faz o quê? X escalar u vezes u. Certo? O escalar, projeção. X escalar u é o quê? Como u é unitário, é a norma de x vezes o cosseno desse ângulo. Então, dá esse tamanho aqui. Como u é unitário, esse tamanho vezes u dá esse vetor aqui. Então, eu pego, faço x escalar u vezes u. É o cara que é a projeção, que deve ser o cara mais próximo, né? Pela minha figura, deve ser. Bom, será que é mesmo? Porque eu estou em RN, sei lá, estou nesse negócio esquisito aqui. Então, eu teria que mostrar que este cara é perpendicular a esse aqui. Quer dizer, se eu pegar x vezes u, escalar u, fizer x menos isso daqui, é esse, né? Tem que mostrar que ele é perpendicular a u, que é esse daqui. Escalar u. Quanto é que isso dá? Isso aqui dá x escalar u, esse daqui, menos x escalar u, que é esse escalar aqui, vezes u escalar u, que é 1. Então, isso dá 0. Então, esse cara aqui é perpendicular. Se eu pegar outro cara aqui, olha o triângulo retângulo aqui. Então, Pitágoras me diz que o quadrado desse mais o quadrado desse é igual ao quadrado desse. Como o quadrado desse não pode ser menor que 0, se são diferentes é maior que 0, então, esse tamanho daqui é maior que esse. Portanto, esse aqui é a menor distância. Está entendendo? Então, essa é a menor distância. Então, x escalar u é x1, xn, escalar 1 sobre raiz de n, vezes 1 sobre raiz de n. Essa conta aqui dá x1 mais xn sobre raiz de n, tem outra raiz de n aqui, sobre n vezes 1. Dá média aritmética em todas. Então, o x barra... Agora eu posso dizer, não, aquela maneira estranha de medir distância dá como resposta a média aritmética. Eu acredito, né, acreditava desde o começo, como todos vocês, que a melhor escolha, se eu tenho n medidas, seria a média aritmética. Mas nós temos aqui um problema também que não era um problema geométrico, a gente geometrizou. E essa coisa é super importante, porque a gente vive projetando coisas em RN. Toda vez que você compacta um arquivo, basicamente, não é exatamente isso, mas é parecido com isso, você tem um negócio que tem n coordenadas, no espaço de dimensão n. Aí você tem uma coisa de dimensão menor, porque aqui, ó, por exemplo, aqui, esse cara tem n coordenadas. Aqui, na verdade, você basta um número, já que tem que estar sobre essa reta, basta um número que é o quanto que você multiplica esse vetor. Então, você tem alguma coisa de dimensão menor e você tem o cara que está aqui. E você, então, precisa... O cara aqui nesse... Vamos dizer, no espaço dos arquivos compactados, que são de dimensão menor, você precisa o mais próximo do seu arquivo original.
Então, uma das ideias mais simples é, vou fazer a projeção ortogonal. Se você está em RN, você precisa ter um produto escalar para poder brincar de geometria. Então, uma coisa básica, assim, projetar é crucial. Ter um produto escalar e saber projetar o produto escalar. Projetar não no sentido arquiteto. Mas se tivesse dois arquivos um em cima do outro, aí ia ter uma injeção. Mas é verdade. Quando você compacta, você tem perda. Quando você tem perda, significa que várias coisas que eram diferentes ficaram iguais. Não tem compactação sem perda, a não ser, assim, você desenhou uma letra. Nesse caso, vamos dizer, basta você compactar reconhecendo qual é a letra e dizer, é uma letra A. Nunca mais você vai ter o desenho original. Mas você não precisa do desenho original, só precisa saber que a letra é A. Então, normalmente na compactação, você faz um compromisso que é o que eu preciso realmente guardar nessa história. Então, no celular, você precisa saber quais são as palavras que estão sendo ditas e talvez reconhecer vagamente a voz de quem está falando. Mas não foi feito para transmitir um concerto da orquestra sinfônica. Então, você perde coisa, mas dá conta do recado. Então, toda vez que você projeta, é isso. Você projetou um ponto em cima de um espaço, você perdeu toda a reta que liga esse ponto à projeção, vai se projetar no mesmo ponto. Então, realmente, é inevitável. O projetor perdeu. Mas é super importante. Então, quer dizer, não custa nada, minha ideia é a seguinte, não custa nada a essa altura, a gente está falando em R3 e também já olhando para o RN e aprendendo como é que essas coisas que a gente vê em R3 dão em RN. Algumas vão ser intrínsecas ao R3. Então, minha programação é assim, a gente vai fazer coisas RN, o determinante tem essa conotação supergeométrica, mas ele deve alguma coisa algébrica para ficar sério. A coisa algébrica talvez a gente faça, talvez não, deixa para o curso de álgebra linear. E depois que a gente tiver uma noção básica assim, de RN, bom, tem o produto vetorial é uma coisa de R3. Então a gente vai estudar produto vetorial, ver lá. E aí depois a gente volta para a geometria, fazer cônicas, R3, cônicas e tal. E dali a gente volta para a álgebra linear, fazer o teorema espectral, que também é um teorema ligado às cônicas, mas que tem generalizações importantes até para a dimensão infinita. E aí o curso 4 é no final do curso, vocês já vão ter aprendido derivada integral. Aí a gente vai brincar de usar derivada integral para falar de velocidade, aceleração, curvatura, áreas, volumes e coisas assim. Agora nós vamos fazer um pequeno curso de álgebra linear. Então, acho que tá bom. Mais perguntas assim? Então, beleza.